Mas eu queria entrar agora no nosso texto dessa noite, no tema que está em João capítulo 10, versos 3 e 4. Eu amo falar de Jesus, e quando me deram esse texto e me deram esse tema, eu achei muito pertinente para esses dias, muito pertinente para esse tempo, e faz parte daquilo que Jesus está construindo, sabe, na vida da igreja. E é algo que eu tenho tido a oportunidade de falar em outros lugares, e eu tenho glorificado a Deus porque isso tem aberto os nossos olhos, aberto os olhos dessa geração, e eu creio que há um tempo aí especial para nós nesses dias, amém? Todo mundo já abriu, diga glória a Deus. Quem não abriu, diga misericórdia. Amém, uma igreja bíblica, já acharam? Então vamos lá, o texto diz o seguinte: o porteiro abre a porta para ele. As ovelhas reconhecem a sua voz quando ele as chama pelo nome, e ele as leva para fora do curral. Quando todas estão do lado de fora, ele vai na frente delas, e elas o seguem porque conhecem a voz dele. Amém? Está assim no seu texto aí também? Esse texto ele é bem interessante e ele me chama a atenção porque eu quis entender o fundamento no qual o Senhor trouxe esse texto. O que Jesus queria nos dizer com esse texto? O que ele estava nos ensinando com essa metáfora, né? E a gente vai perceber aqui que Cristo faz uma ilustração, ele faz uma explicação acerca do pastoreio. O pastoreio da época, que porventura muito diferente dos dias de hoje. Porque o pastoreio da época de Jesus era baseado em um relacionamento direto com o pastor e as suas ovelhas. Então aqui ele está fazendo um panorama bem diferente da forma que se cria hoje, né? Na nossa região a gente poderia falar da criação de gado, como são criados e como que funciona o sistema. Mas aqui Jesus está falando da criação de ovelhas e ele assemelha ao tipo de pastor perfeito. E aqui especialmente aqui no Oriente Médio, aqui no princípio do século, nós vamos perceber que os terrenos eram montanhosos, eram pedregosos, né? Ele tinha um clima semiárido. Então na região era difícil você trabalhar com a agricultura. Não era tão acessível, não era tão fácil de trabalhar, não era simples, a terra não era produtiva, mas ele oferecia uma outra forma de gerar recurso financeiro, uma outra forma da economia daquele ambiente funcionar. E aí Cristo fala desse modelo, né, que era tão conhecido por aquele contexto. E como que funcionava esse aprisco? Ele era um cercado, né? Um ambiente cercado, ou era por pedras, ou era por madeira. Era dificilmente ser em ambiente plano, era em ambiente todo ondulado ou cheio de pedras, né? Não tinha grama, não tinha mato, mas era um ambiente que eles usavam para cercar, e ali eles cabia em média de 100 ovelhas naquele ambiente e tinha uma estatura mais ou menos de 1 metro a 2 metros de altura o cercado, por conta dos lobos que podiam atacar as ovelhas, e ficava na porta. Havia uma única saída, onde havia uma porta, e onde ficava ali o porteiro desse ambiente. O porteiro ele recepcionava as ovelhas eram guardadas naquele lugar, eram cercadas naquele ambiente, e ele cuidava delas. Mas ali não era só um tipo de ovelha de um único dono, eram várias famílias que deixavam suas ovelhas naquele ambiente. E aí Cristo começa a explicar aqui, porque era peculiar as famílias deixarem suas ovelhas naquele lugar todas as noites. Só que logo pela manhã, o pastor ele tinha a obrigação de vir buscar essas ovelhas. Ele tinha que ir lá e retirar as ovelhas do ambiente, porque aquele ambiente elas não se alimentavam, elas não bebiam, e eles tinham que levar essas ovelhas em um ambiente melhor, né, onde houvesse o que eles comer, um ambiente preparado para elas comer, ali águas correntes para elas beberem água. Então Jesus ele está ilustrando esse cenário. Então, quando o pastor chegava nesse ambiente onde as presas estavam guardadas, estavam protegidas, a Bíblia diz que, através do texto, que o Jesus chamava o porteiro, porque a porta era fechada e o porteiro junto às ovelhas. Então o porteiro abria a porta, então ele começava a chamar cada uma das ovelhas pelo nome.
Por isso que o texto diz que Cristo chama pelo nome. Então, aqui, a forma que Jesus está ensinando aqui, é que o pastor, aqui nesse contexto, ele se comunicava com as ovelhas através de um relacionamento. Havia um contato direto com essas ovelhas, elas reconheciam o pastor, o seu dono, pela voz. Imagine que eram várias famílias que iam buscar suas ovelhas naquele ambiente. Então não bastava só chamá-las, precisava chamá-las pelo nome. Então começavam a chamar elas pelos nomes, eles saíam, as ovelhas, e logo o pastor ele buscava um ambiente para levar aquelas ovelhas. Por que essas ovelhas seguiam esse pastor? Porque confiavam nele. Essa voz trazia alimento, essa voz saciava sede, essa voz trazia segurança, essa voz mostrava cuidado, mostrava amor. Então, por isso o interesse das ovelhas a seguir o comando daquela voz. Amém? Então, Jesus aqui, ele senta com esse povo que estava ali reunido com ele, para corrigir uma distorção no coração desse povo. Havia algo que eles não haviam compreendido acerca do relacionamento com Deus. Porque o Deus que eles conhecem era um Deus muito distante, é um Deus intocável, um Deus inacessível, um Deus muito superior, poderoso, eterno Pai. E não que ele não seja isso, só que o Deus que eles conheciam era um Deus sem contato. Amém? Então Jesus ele está falando aqui para um grupo de fariseus especificamente, mas também para um grupo de judeus presentes e para os seus discípulos. Então, Jesus ele repreende os religiosos porque, em vez de ele ajudar o povo naquela região, eles repreendiam, eles limitavam o povo, eles afastavam do relacionamento com Deus, eles afastavam eles através das regras, acima do amor e da restauração do Senhor. Então, o assunto central aqui nesse texto é a liderança espiritual verdadeira. Cristo aqui, ele está tentando ilustrar através dessa metáfora que Jesus está se identificando como o verdadeiro modelo de pastor que conhece as suas ovelhas e as chama pelo nome. Estão me entendendo até aí, não? Amém? Glória a Deus. Então esse discurso de Jesus, ele correu ali em Jerusalém mesmo, ali nas suas redondezas do templo, e ali ele está compartilhando com os discípulos, e de repente, nesse intervalo que ele está compartilhando isso com as pessoas, porque havia acontecido algo antes. Por que ele traz essa metáfora? Porque antes um pouco, ele estava caminhando por Jerusalém, e ele encontra com um cego que não enxergava desde nascença. Ele nunca tinha enxergado, ele não tinha discernimento de cor, de pessoas, tudo que ele conhecia era a voz. E Jesus ele tem um momento com esse homem, e eu comecei a pensar a respeito desse homem, porque era comum um cego, né, como a gente vai conhecer na Bíblia, alguém adúltera, um leproso, cego à beira do caminho. Nós vamos ouvir vários momentos de Jesus com os discípulos, e ele se encontra com algumas cenas, e Jesus sempre se preocupava com essas pessoas desprovidas, sabe, desprezada, retirada do relacionamento da comunhão com aquele povo. E aqui Jesus ele começa a tratar com esses homens acerca desse ato acontecido. Ele cura um homem cego desde nascença, e aqui nesse contexto Jesus ele causou um problema gravíssimo. Jesus causou uma situação no contexto daqueles homens. Era como se nós estivéssemos aqui agora, né, nesse nosso contexto, como igreja, como o corpo de Cristo aqui, unidos para louvar, glorificar o Senhor, e houvesse uma regra aqui. Qualquer pessoa embriagada ou qualquer pessoa, morador de condição de rua, tentasse entrar nesse ambiente, ela fosse repreendida. E Jesus vem aqui para mim, diante de mim, de você, dizendo que não, quer receber eles, porque eles também merecem o amor de Deus. Então esse contexto era desafiador para Jesus. Porque Jesus, ele, ao curar esse cego de nascença, ele provocou um debate com os fariseus. E Jesus era mestre nisso, em confrontar a religiosidade, confrontar os conceitos. Ele era mestre em desafiar a teologia. Então ele aproveita esse momento para ensinar sobre a cegueira espiritual e uma liderança autêntica. Ele começa aqui a espanar nesse contexto a respeito do que é uma liderança autêntica e como se tornar uma, caso não seja. Qual o processo, como se formar. E aí ele começa a explicar.
Porque ele começa a contar essa história, aí o texto começa a contar essa história, né? Que Jesus estava caminhando em Jerusalém, encontra um homem, e no meio do percurso ali, ele encontra esse homem cego desde nascença. E aí os discípulos fazem uma pergunta muito interessante para Jesus. Diz: Jesus, quem pecou? Este homem ou seus pais? Para que nascesse cego? Porque havia um contexto pelo fato dele estar cego. Por que esse homem estava cego? E aí vem a resposta, porque na cultura judaica havia uma crença, e que ela percorre até nos dias de hoje. Havia uma crença que doenças ou deficiências físicas, elas foram causadas por causa dos pecados pessoais ou herdado pelos seus pais. Isso era muito incisivo, isso era muito forte. E aí aqui Jesus corrige essa visão religiosa equivocada, nos ensinando que nem sempre o sofrimento é resultado do pecado que cometemos. Eu não sei se você já ouviu do seu pai, da sua avó. Eu ouvia muito da minha avó: fulano está acontecendo isso na vida, ele está com câncer, aconteceu essa desgraça porque ele foi desobediente a Deus, porque ele não foi à igreja, porque ele não foi nisso, não fez aquilo. Sempre atribuía a enfermidade, a doença ou algo que acontecia na vida de alguém por conta do contexto da vida dele ou dos familiares dele. O pai dele era alcoólatra, então ele vai se tornar um alcoólatra. Então era comum esse tipo de visão. E Jesus aqui está tentando corrigir, né? Porque eu não sei se vocês tiveram essa situação, mas ouvi muito isso na minha vida: Deus vai te castigar. Até nós pais mesmo temos esse hábito, né? Vai não, se for, Deus vai te castigar. E às vezes nós usamos dessa fala e atribuímos a Deus, né, esse problema. E é interessante que Deus nunca vai dar o que Ele não carrega. O que Deus tem? Deus tem amor. Deus é misericordioso, Deus é bondoso, Ele é justo, Ele é fiel, Ele é verdadeiro, Ele é paciente, Ele é soberano, Ele é santo. Como pode Ele dar uma desgraça na vida de alguém para poder corrigir o destino dela? Então eu não consigo acreditar nisso. E aí Jesus está explicando a respeito disso. Ele está dando um relato acerca desse acontecimento. O sofrimento desse homem aqui, ele cego na visão de Cristo, ele estava acontecendo para glorificar o nome de Deus. Aquele homem seria curado. E ele seria lembrado porque Jesus o curou. E até hoje, nos dias de hoje, eu estou pregando e falando dele para você, que esse homem foi curado para glorificar e exaltar o nome de Deus. E não por conta de uma desgraça que ele poderia ter efetuado ou por conta dos seus familiares. Mas o nome dele foi para glorificar o nome de Deus. E ainda hoje, o sofrimento desse homem, já na sua fase adulta ele não enxergava, está sendo resposta e vida para alguém aqui nesse lugar. Alguém nesse lugar, talvez no final desse culto, no final dessa mensagem, vai olhar para esse contexto e vai falar: de fato, eu entendi o significado da palavra. Amém? Então, o cego aqui, ele obedeceu. A Bíblia diz que Jesus se encontra com esse cego, é muito conhecido esse texto. A Bíblia diz que ele cospe no chão, ele faz um lodo, molha os olhos do cego, né, e manda ele ir em um tanque, né, para lavar os seus olhos. E a Bíblia diz que ele indo nesse tanque, quando ele lava os seus olhos, a Bíblia diz que ele volta enxergando. Ele volta enxergando. E aqui vemos um ato de fé e obediência. Aqui nós percebemos que mesmo sem entender o que acontecia, o homem seguiu as instruções de Jesus. E às vezes Jesus nos coloca em caminhos onde nós não entendemos o porquê estamos trilhando nele. Às vezes você está vivendo um cenário na tua vida, na tua história, na tua casa, na tua família, que você não compreende, você não entende, aquilo te sufoca, aquilo te aperta, aquilo te deixa mal, aquilo te assusta. Só que o que nós precisamos entender é que após esse sofrimento, após esse desgaste, talvez psicológico na tua casa, na tua família, ou no seu lar, eu não sei, no seu negócio, no seu trabalho, você talvez não está entendendo, mas Jesus, você como uma pessoa serva, com o seu coração no Senhor, está passando por isso porque há um propósito nisso. Glorificar o nome de Deus, exaltar a soberania do Senhor através da tua vida. Eu tenho certeza que se nós nessa noite aqui perguntássemos quantos aqui tem um testemunho poderoso acerca daquilo que aconteceu na tua vida e pode testemunhar daquilo que Deus fez, uma série de pessoas levantariam suas mãos e compartilhariam desse testemunho. Então nós aqui estamos hoje aqui com um objetivo: receber uma palavra do Senhor para que nós possamos saciar uma dor, para que possamos motivar a nossa fé, para que nós possamos desenvolver um ato maior de obediência e temor ao Senhor.
Então, assim que curado esse homem, ele é levado aos fariseus. E quando ele chega nos fariseus, há algo em comum nesse ambiente, porque esse cego, ele foi curado num sábado, e isso também era aterrorizante aos olhos dos fariseus. Então, os fariseus duvidavam daquilo que estava acontecendo. Eles não acreditavam, então ele procura uma família desse cego, e aí vai lá e pergunta do pai, pergunta da mãe, pergunta dos familiares, se de fato ele era cego desde nascença, e até então acontece algo interessante, eles param para ouvir o cego, e eles perguntam no cego, e o cego fala, ó, eu não sei vocês, e ele fala isso com muita simplicidade, com muita coragem. Eu não sei o que vocês entenderam a respeito do que aconteceu comigo, mas eu não enxergo a minha vida inteira. E hoje, uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu enxergo. Sabe, o milagre deste homem confronta a cegueira espiritual dos fariseus. O milagre desse homem desafia eles. O milagre desse homem desafia eu e você. Ele nos desafia. O homem, de certa forma, assim que ele apresenta essa evidência de que ele foi curado de verdade por Cristo, a Bíblia diz que ele foi mesmo assim rejeitado pelos líderes religiosos. E aí, irmão, tem um fato, tem uma coisa muito peculiar em Jesus. Todas as vezes que Jesus percebia alguém sendo desprezado, alguém sendo descartado, ele entrava em ação. A Bíblia diz que Jesus menciona essa metáfora para mostrar a diferença entre ele e os falsos profetas. Ele começa a contar essa metáfora para mostrar aos religiosos da fé, né, os fariseus, que existe um Senhor que pensa diferente deles, que age diferente deles, que o comportamento, a visão é diferente. E aqui Jesus, ele é o verdadeiro pastor que cuida das ovelhas com amor. É o verdadeiro pastor, ao contrário dos fariseus que agiam com desprezo, com dureza e com hipocrisia. Amém? Então era necessário revelar aqui o verdadeiro líder espiritual enviado por Deus. Era necessário que Cristo ali ensinasse eles a identificar a voz do pastor verdadeiro. Era necessário. O porquê que eu e você saímos do nosso lar no domingo às 19 horas para estar reunidos nesse lugar? Porque queremos aprender a nos relacionar com Deus através da voz dEle. Esse é o único objetivo. Queremos que Ele nos reconheça, queremos que Ele nos veja, queremos que Ele tenha relacionamento, contato conosco. Então, nesse cenário, Jesus se apresenta, Ele se mostra. Primeiro ele se mostra como que o pastor chama as ovelhas pelo nome. Ele ensina aos fariseus por que ele o chama pelo nome. Porque ele quer mostrar uma relação pessoal que ele tem com cada uma delas. A segunda coisa que ele mostra aqui é que as ovelhas ouvem a sua voz. Por que elas ouvem a sua voz? Porque elas têm sensibilidade espiritual. Elas têm sensibilidade à voz de Cristo. Elas entendem, elas compreendem. A terceira coisa que ele ensina é que o pastor as conduz para fora. Porque eles conduz para fora? Porque ele mostra que as ovelhas verdadeiras o seguem como uma liderança, como um instrutor. A quarta coisa que ele ensina é que ele vai adiante delas. Ele mostra segurança, ele mostra exemplo, ele mostra direção. A quinta coisa que ele ensina aqui é que elas os seguem porque reconhecem a sua voz. Está falando de discernimento espiritual. Amém? Então aí nós entramos na palavra, porque o que Cristo está querendo nos mostrar com tudo isso nos dias de hoje? O que Cristo está nos querendo nos mostrar nesse contexto? É que o Senhor Jesus, como nosso bom pastor, nos chama pessoalmente pelo nome. Que o Senhor Jesus, Ele nos conduz com cuidado, Ele nos guia com amor e Ele nos traz segurança através da sua voz. Cristo, Ele é inconfundível, a voz dEle quando ela invade um ambiente, um lugar. Agora há pouco nós estávamos declarando, Ele me ama. Quando começou a declarar, Ele me ama, minha mente foi lá na primeira vez que eu me encontrei com Cristo através da sua voz.
E não foi uma voz comum, não foi uma voz aleatória, não foi qualquer voz, foi uma voz que eu senti no meu interior, me apontando o destino, me mostrando os meus erros, me mostrando o que devo fazer, para onde devo ir e onde vou chegar. É essa voz que eu nunca mais abandonei. Então Cristo até então, Ele vem tentando nos conduzir a esse lugar onde a voz dEle nos direciona para a eternidade. É por isso que é necessário nós mantermos um relacionamento contínuo com Ele, através da palavra também, que é a sua voz, através da oração, que também nos encontra com a voz, através dos momentos que nos reunimos juntos para glorificar o nome dEle, para adorar o nome dEle, para nos reunirmos com um lugar como esse, para celebrar Ele através de uma palavra. São momentos como esse que nos condiciona a ouvir a voz dEle, e a entender a voz dEle, a compreender a voz dEle, e saber para onde nós vamos, e a convicção para onde vamos. Então, por que é tão importante, tão necessário falar dessa voz nos dias de hoje? Porque vivemos em um tempo onde muitas vozes disputam por nossa atenção. Você quer ver um fator? A voz do medo. Quantas pessoas deixam de ouvir a voz de Cristo por conta do medo que elas passam? Quantas pessoas deixam de ouvir a voz de Cristo porque elas são tomadas pela ansiedade? Quantas pessoas deixam de ouvir a voz de Cristo porque elas são tomadas pela depressão, pelo orgulho, pelo ódio? Quantas pessoas deixam de ouvir a voz de Cristo porque elas deixam a prepotência tomar posse delas? Quantas pessoas deixam de ouvir a voz de Cristo porque elas são insubmissas, elas têm a mente acelerada, a mente cheia de informação? O tempo todo as redes sociais têm tentado invadir a nossa mente, o nosso coração, ocupar o lugar de Deus, dessa voz poderosa em nossa vida. Estamos vivendo esse tempo onde a autopiedade ela tem sido excluída do nosso meio. Um tempo onde a religiosidade fria. Quantas pessoas não estão afastadas da igreja por conta de um sentimento de culpa? Quantas pessoas não estão hoje aqui ao nosso meio porque um dia se frustraram com as vozes que elas deixou entrar ao seu coração, a sua mente, de uma forma excessiva, e não era a voz de Cristo. Se apegaram com pessoas, se apegaram com ambientes, se apegaram com sistemas, e menos com a voz de Cristo. E eu preciso pensar nisso, porque nós estamos vivendo em tempos onde encontramos um número gigantesco de pessoas dependentes emocionais. Sabe, com dependência emocional, com problemas emocionais, problemas psicológicos. Gente, vocês não têm noção. Eu falo com jovem e adolescente toda semana. Eu vou ser bem sincero, há 10 anos atrás eu sentava com um adolescente, com um jovem. Era muito interessante porque nós conseguimos conversar pelo menos por 1 hora, sem ter que pegar um telefone na mão. Hoje eu não consigo conversar 15 minutos com um jovem, com um adolescente, sem que ele pegue um telefone na mão, ou se a mente dele não vai para outro lugar, ele não consegue se concentrar. É claro que aqui não tem jovens e adolescentes assim, amém? É tudo bonitinho, tudo santo, amém? Mas, gente, é assustador. E aí surgiu agora as clínicas psicológicas para adolescente, para jovem. Por quê? Porque o número tem crescido. E eu até vou aderir a esse comércio, vou fazer psicologia esse ano, porque eu quero entender também a mente do jovem e do adolescente. Porque por mais que eu tente, ainda não consegui entender. E pais, nós estamos em um lugar e em um tempo muito difícil. E se nós não pararmos para ensinarmos o nosso filho a compreender e a entender a voz de Cristo, do bom pastor, dificilmente vamos conduzi-los a um lugar seguro no Senhor. E eu preciso pensar nisso. Vamos pensar na nossa realidade. Pessoas estão carregando boneca no colo achando que é criança, tratando como criança. É só eu que estou vendo isso nas redes sociais aí, não? Gente, tem gente, meu Deus, tem gente imitando animal, cachorro, jovem, adolescente, porque ele acredita de verdade que ele é um. Isso é sério, vocês estão rindo, mas isso é sério. É muito mais sério do que nós pensamos. Tem gente que ainda estão comercializando crianças nesse tempo, fazendo de crianças comércio. Isso é muito sério.
É assustador. Isso me preocupa mais porque os meus filhos vão ter que dar com uma geração muito mais difícil do que a que nós estamos lidando agora. Mas como eu disse no início, eu acredito em uma geração que está fluindo, que está surgindo, posicionada a essa voz de Cristo, amém? E nós precisamos pensar nisso, porque a ideologia também tem usado a igreja, e tem muita igreja cristã que não sabe receber essas pessoas, alimentadas por ideologias. Eu acompanho pelo menos uns 8 que tem dificuldade com a sua identidade. Ele não sabe se ele é homem ou se é mulher e tem 30 anos de idade. E eu tenho que lidar com gente assim, que ele não vem aqui porque ele se sente rejeitado, porque ele não se sente amado, ele se sente envergonhado, ele se sente criticado. Quando eu falo aqui, eu falo no contexto geral das igrejas, tá? Nós não sabemos receber esse povo. Nós não sabemos ensiná-los o caminho de Cristo, ensiná-los a voz de Jesus. Não sabemos como ministrar na vida deles, como lidar com eles. Se nossos filhos for visitado por essa experiência maligna, onde é a distorção de identidade, como tratá-los? Como conduzi-los? Como ensiná-los? Como ajudá-los a lidar com esse comportamento, a lidar com esses desejos? Há 6 anos eu estou me aprofundando nisso de uma forma tão intensa que vocês não têm noção. Porque eu sei que o número só vão aumentar. Não é porque Deus não tem se movimentado, mas é porque a igreja precisa entender a lidar com eles, a recebê-los, a amá-los e mostrar-lhes o caminho da voz. Infelizmente, ao nosso meio também tem sido afetado por muitas vozes. Por muitas vozes. Estamos em dia que muitas vozes têm confundido os cristãos dentro da igreja. Nós precisamos entrar no verdadeiro rebanho de Cristo. Sabe por quê, meu querido? Como eu disse para você, há 15 anos eu lido com gente no sistema de pastoreio, ajudando, auxiliando, ombreando, amando, cuidando, aconselhando. Eu olho dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo, no rebanho de Cristo, tem muita gente há muito tempo dentro da igreja, mas nunca conheceu a voz do bom pastor. Isso é muito sério. Tem muita gente que está no ministério, mas nunca experimentou ouvir a voz do bom pastor. Está servindo, está amando pessoas, está se dedicando, mas não conhece a voz do bom pastor. Tem muita gente que está no meio do rebanho, mas nunca levou a sério a voz do bom pastor. Tem muita gente que está servindo no templo, mas não sabe quando o bom pastor fala. Tem muita gente que caminha entre as ovelhas, mas não ama o bom pastor. E eu não falo isso com um ar de quem quer desdenhar ou quer exortar você. Não, porque eu também me incluo nesse contexto. Eu preciso pensar a respeito nisso, porque Jesus aqui nesse contexto, ele declara ser o bom pastor. Ele faz um contraste entre os religiosos que exploram, controlam e não amam. Sabe o que eu aprendo, irmãos, nesse texto? É que Jesus nos ensina a verdadeira fé, ela não é um ritual. Ela não é vir aqui todos os domingos, ela não é estar todas as semanas nos nossos apriscos, ela não é estar servindo no nosso ministério com dedicação. Não é. Ela é relacional. Se eu não me relacionar com Cristo, nada faz sentido. Se eu não tiver um relacionamento com Cristo, nada faz sentido. Se eu não tiver tempo com essa voz, nada faz sentido. Uma outra coisa que eu aprendo aqui não é presença em culto. Não é estar aos cultos todos os domingos. Não é tirar um momento para orar todos os dias na minha casa. Billy Graham dizia, alguém chegou um dia nele e perguntou: Billy Graham, pastor, o quanto devo orar? Ele fala: até o momento
que você não precise mais orar nas suas refeições na hora de você dormir. Ou seja, você tem que orar tanto, sem cessar, a ponto de que você não precise separar um momento para Deus. O tempo todo você está se relacionando com Ele. É no seu trabalho, é na sua casa, é indo para o trabalho, é você indo para a academia, é você caminhando na rua, é você conversando com seus filhos, conversando com a sua esposa, é você em todo lugar, você atento à voz de Cristo. Então, não é estar presente no culto, mas é ter uma vida transformada, uma vida em plena transformação em todo o tempo. Porque no meio de todas essas vozes existe uma que penetra o nosso coração. No meio de todas essas vozes existe uma voz, sabe, que nos desperta, uma voz que nos alerta, uma voz que nos levanta, uma voz que nos aponta destino, uma voz que nos aponta a nossa jornada, para onde nós vamos, o que devemos fazer. E essa voz é a voz do bom pastor, é a voz de Cristo, é a voz de Jesus. E eu preciso aprender a discernir ela, eu preciso aprender a entender ela, a compreender ela. O problema mais sério de tudo isso, o nosso pastor lá de intercessão, ele fala muito sobre isso. O problema da voz hoje em dia é que o diabo descobriu que quanto mais voz à nossa volta, menos escutemos a voz de Jesus. Menos escutamos a voz de Jesus. Quanto mais voz nós ouvimos, mais nós nos alimentamos das redes sociais, das Netflix, dos filmes, de todo esse contexto intelectual, menos nós estamos atentos à voz de Cristo. O diabo descobriu. Por isso que nós não enxergamos mais possessão, porque ele não precisa mais se manifestar. Ele já descobriu um ponto fraco em nós. Ele já sabe uma estratégia perfeita para impedir de escutarmos a voz de Cristo. Então Jesus aqui, ele se apresenta a voz do bom pastor, como aquela que nos chama com intimidade, aquela que nos chama para o relacionamento com intimidade, com conexão. Então Jesus aqui, ele chama cada ovelha de uma forma muito pessoal. Jesus aqui, ele chama cada ovelha de uma forma muito íntima. É aqui que ele revela o seu amor íntimo e seu interesse individual em cada alma. É através da sua voz, através do relacionamento comigo e com você. Jesus aqui, ele não nos vê como um número e meia multidão. Jesus não nos vê como uma massa no todo aqui, não. Cristo, ele conhece a nossa história, ele conhece os nossos dias, ele conhece os nossos traumas, ele conhece as nossas quedas, ele sabe o meu nome, ele sabe o seu nome, de uma forma individual. Eu posso estar sentado na primeira fileira, como no meio, como na última cadeira. Cristo me conhece, conhece você, conhece cada um de nós de uma forma específica e individual. Então não adianta fugir dele, não adianta tentar dispersar. Ele sabe de toda a verdade que é em nós, e ele nos revela ela através da sua voz. Essa voz, ela nos chama o tempo todo. Elas nos auxiliam o tempo todo a estar atento, a estar ligado, conectado com a atmosfera dos céus. Tem um texto que em Isaías que diz bem assim, ele diz, o Isaías 43, verso 1, ele vai dizer: não temas, porque eu te remi e te chamo pelo teu nome, tu és meu. Ou seja, quando ninguém te chama, quando o mundo te ignora, Jesus sussurra: filho, filha, eu te conheço. Ele conhece eu e você. Ele conhece as nossas pelejas, ele conhece as nossas guerras, ele conhece as nossas lutas, ele conhece os nossos pecados de estimação, ele conhece os nossos bloqueios emocionais, ele conhece as nossas limitações espirituais, ele conhece cada um de nós de uma forma espiritual e que afeta a nossa vida física. Amém? E esse texto que o Senhor se declara como filho, filha, eu te conheço, foi orientado muito recente a um encontro com os adolescentes. Talvez eles vão lembrar que diz bem assim a nossa frase principal, né? Eu tenho um pai. Eu tenho um pai. Exatamente, o meu pai é um bom pai. Eu tenho um pai, eu tenho alguém que me elegeu, alguém que me gerou, alguém que me criou.
E eu preciso estar com o meu coração nele o tempo todo. Só assim essa vida nessa terra faz sentido para mim e para você. Então, quando ninguém te chama, quando o mundo te ignora, Jesus, ele está o tempo todo sussurrando a voz dele, para mim e para você. E precisamos estar atento a isso, precisamos estar em alerta a isso. A questão é, você pode ter esquecido, sabe? É muito comum a gente ser esquecido pelas pessoas. É muito comum a gente ser esquecido por aqueles que nós amamos. É muito comum a gente ser esquecido às vezes pelos pastores, por aqueles que estão próximos da gente. Mas nós nunca vamos ser esquecidos por Jesus. Nós nunca vamos ser esquecidos pelo Pai. Então nós não podemos deixar que essa voz do inferno que diz: o teu pastor não te visita, o teu pastor te deixa só, ele não te dá atenção, o seu líder, sabe, não te dá atenção devida, ele não conversa com você. Você tem uma voz muito mais importante do que tudo isso, que é a voz de Cristo, a voz de Jesus. Quem tem Jesus tem tudo. Se você perder tudo nessa vida, perder teu emprego, perder teu trabalho, perder filho, perder seu carro, perder casa, bem, se você perdeu tudo, mas você não perdeu tua fé nessa voz, você não perdeu nada. É isso que nós devemos nos apegar. Só que nós estamos vivendo um tempo da geração do mínimo esforço, porque todo tempo nós precisamos de autoaceitação, nós precisamos de relacionamento pessoal, nós precisamos de pessoas. Os nossos sentimentos, as nossas emoções, elas são pautadas nisso, e quando nós não temos, nós entramos em declínio, porque nós deixamos de ouvir a voz de Cristo, para esperando, gerando expectativa no ser humano, e onde nós nunca vamos encontrar. A nossa maior expectativa deve ser em Cristo, porque Ele nunca erra. Ele é perfeito, Ele é soberano, Ele é amoroso, Ele é cuidadoso, Ele me traz segurança, Ele me traz um amor incondicional, Ele me protege, Ele me guia, Ele me conduz em pastos verdejantes, em águas tranquilas. Ele sabe o que fazer comigo e com você, quando nós estamos com um cenário de guerra, de luta, onde parece não ter saída. O problema é que nós buscamos o conselho, a atenção às vezes no lugar errado. Não que os nossos pastores, nossos líderes não sejam importantes, são. Mas se isso não estiver em conjunto com a voz de Cristo, o nosso Salvador, certamente eu não vou conseguir vencer. Amém? Amém? Então precisa haver uma sintonia entre o pastor e as ovelhas, porque elas conhecem a voz do pastor. Essa voz, ela transmite paz, ela transmite segurança, ela transmite direção. Por isso que eu preciso estar todo o tempo com o meu coração, a minha mente voltado a essa voz, para que eu tenha discernimento no que eu estou fazendo nessa terra. Amém? Então, aprenda a ouvir no silêncio da alma. Jesus ainda está falando. Há quem diga: Jesus não faz mais milagre. Eu já ouvi isso em igreja. Jesus não faz mais milagre. Eu fui pregar na igreja um tempo atrás, que foi até interessante, porque normalmente eu sou chamado para pregar em igreja para jovens sempre. Eu fui pregar nessa igreja para jovens, mas cheguei lá, estava a igreja inteira, né? E aí quando eu cheguei logo na porta, os jovens vão saber disso, é comum eu usar boné. Eu uso muito boné, eu uso boina, eu gosto de usar. Mas não é porque eu sou careca, é porque eu gosto de usar. Aí, quando eu cheguei na porta da igreja, o líder veio direto de mim, quando eu desci do carro, ele veio direto e falou: pastor, deixa eu te falar um negócio. O senhor se importa se ministrar sem o boné? Eu falei: claro, meu filho, sem problema nenhum. Tirei o boné, joguei dentro do carro, dei uma arrumada no cabelo, assim, uma penteada, porque estava bagunçado. Não cheguei no nível de Ezequiel, mas eu estou a caminho. Vou chegar lá. E aí entrei lá e fui ministrar, e foi poderoso, porque como eu vi que só tinha igreja, eu já ministrei sobre família, e foi muito bom. E eu saí de lá assim, muito alegre, feliz. Mas naquele lugar, o Senhor falou naquele lugar, o Senhor transmitiu a voz, e quando o pastor veio no final, me deu um abraço, falou: pastor, obrigado por ser voz de Deus nesse lugar. Então Cristo ainda está fazendo, está realizando milagres. Essa igreja mesmo não acreditava em milagre. Ela estava desacorçoada de milagre. E naquele dia eu me lembro que uma das primeiras coisas que eu fiz foi orar por milagre. Me desafiei. Se Deus curou, eu não sei, mas eu melhorei. A minha parte eu faço. A parte de curar é dele. Eu só oro, amém? Não tenha medo de orar por milagre não, gente. Ora. Quem cura é Cristo. Você só tem o papel de orar. Fala: Senhor, cura aqui, que esse papel é do Senhor. E Ele vai se manifestar. Ele vai
vai trazer a glória dele naquele ambiente. O nome dele vai ser exaltado, amém? Então, se você não está percebendo a voz de Jesus aqui hoje, por exemplo, pode ser que você esteja muito distante dele. Eu desde quando cheguei, sentei naquele lugar, foi muito perceptível em cada momento, em cada apresentação, em cada fala, a voz de Cristo nesse lugar de uma forma transparente, de uma forma nítida. Se você não percebeu isso, em nome de Jesus, volte teus olhos para Cristo. Volte teus ouvidos para Cristo. Não permita com que essa inércia, essa anestesia espiritual te paralise. Te deixe de conectar com essa voz, em nome de Jesus. Não basta conhecer sobre Cristo, é preciso conhecê-lo profundamente, conhecê-lo de uma forma íntima, assim como ele está ensinando acerca da forma que ele lidar com as ovelhas, amém? Porque quem tem intimidade com Cristo não confunde a voz do lobo com a voz do pastor, não confunde, irmãos. Ele sabe quando é a voz de Deus, mas ele também sabe quando é a voz do inferno, amém? Então a última coisa, nós já estamos indo para o nosso final, a voz do bom pastor, ela nos liberta e ela nos dá direção. A voz do pastor, do bom pastor, ela nos dá direção, ela nos liberta. A Bíblia diz que quando o pastor chama as ovelhas, ele as atira do aprisco para levar a lugar seguro, para levar a um lugar de alimento, um lugar de onde eles vão saciar a sua sede. Então eu preciso entender aqui que nesse contexto, que algumas ovelhas aqui nesse ambiente, olha que loucura isso aqui, quando eu li sobre esse contexto, de como funcionava a dinâmica de cuidar das ovelhas, isso me fez ter um entendimento que eu nunca tive na minha história como cristão, porque algumas ovelhas aqui, elas tinham dificuldade em se relacionar com o bom pastor. O bom pastor chegava na porta e chamava pelos nomes, mas elas não vinham, rebelde. Aí traz o sentido, porquê do cajado, porquê da vara. Aí o pastor lá dentro, pegava elas e trazia para perto deles na marra, para poder conduzir elas no lugar para se alimentar. Ou seja, nós ovelhas, às vezes até para se alimentar, até para beber da água da vida, nós temos algumas limitações, alguns bloqueios. E precisamos olhar para isso, porque essas ovelhas que tinham dificuldade em obedecer, olha que loucura isso, que assustador. Normalmente, essas que eram mais resistentes, existia um caminho para elas: a morte. A morte. Porque o bom pastor, ele queria aquelas ovelhas que eram produtivas, que forneciam sua lã para gerar recurso, né? O leite, né? Para fazer o queijo, o alimento, o pão, as coisas, né? Então ele queria aquele rebanho que dava mais retorno. Então aquela que não dava retorno, que só dava trabalho, ela era sacrificada. Então nós precisamos pensar a respeito disso, amém? Porque a voz de Jesus, ela nos tira da escuridão, ela nos tira da dormência espiritual, da prisão religiosa, do comodismo. Amém? Amém? Cutuca esse irmão do teu lado aí e diz para ele assim: Jesus, diga, Jesus nos conduz para fora. Então ouça a voz dele. É sério. O Cristo, ele em todo tempo, em todos os cultos, em todo momento de aprisco, em todo momento que nós nos reunimos para ouvir a palavra de Deus, é Cristo nos tirando para fora do lugar de comodismo, do lugar de inércia, do lugar de paralisia, para que nós possamos entrar em um lugar onde nós estamos seguros nele, nós somos alimentados, nós somos sustentados nele. Amém? Amém, gente? Glória a Deus! Então Jesus não apenas entra onde você está, Ele te leva a viver livre, Ele te leva a viver em paz, Ele te leva a viver em comunhão. Então Cristo o tempo todo, assim como Moisés foi tirado do deserto para liderar um povo, Jesus tira eu e você da apatia para cumprir o nosso propósito. Ele nos tira de um lugar de inércia, de paralisia, para que nós possamos cumprir aquilo que Ele nos chamou para ser nessa terra. Amém? Então, deixa Cristo te levar nessa noite para fora da rotina. Deixa Cristo nessa noite, sabe, tirar você desse ambiente, sabe, espiritual, que talvez esteja vazio, sem sentido, sem conexão com essa voz que nos conduz a lugares seguros, de muito amor e cuidado.
Porque estar aos cultos, estar celebrando e se alegrando ao Senhor, isso não significa que nós não estejamos ouvindo a voz dEle. Eu preciso aprender a entender e compreender essa voz com convicção, ter sentido para mim essa voz. Essa alegria tem que ser contínua, todos os dias, todas as horas, todos os minutos, todos os segundos da minha semana. Ela precisa ser real. Ela não pode ser passageira. Como diz o meu pastor na minha igreja, não dá para ser o crente Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo, não dá. Eu preciso buscar minhas convicções em Deus. Eu preciso buscar a compreender essa voz de fato e de verdade. Quem escuta a voz de Cristo não permanece preso. Preso no quê, pastor? Preso na mentira, no egoísmo, talvez na bebida, talvez na droga, talvez na hipocrisia. Há 15 anos eu entreguei minha vida para Cristo por causa de uma voz. E eu nunca mais abandonei essa voz. E eu daria tudo nessa vida para essa voz nunca mais deixar de falar comigo. Sabe, irmãos, a obediência do cristão é a maior evidência de quem ouve e ama o bom pastor. Quem ama o bom pastor verdadeiramente é obediente à sua palavra. Não basta só escutar a palavra. Não basta só escutar a voz. A Bíblia diz que é preciso segui-la. A minha pergunta nessa noite para encerrar: você está seguindo essa voz? Porque talvez essa voz esteja até falando com você e você está ouvindo ela, mas você está seguindo essa voz? Você confia nessa voz verdadeiramente? Você se dedica a manter constante relacionamento com essa voz? Sabe, irmãos, nesses dias é comum que as pessoas querem ouvir consolo nessa voz. E isso é bom. Só que não querem andar em obediência a essa voz. Aí está um problema. Porque se ouvir e não obedecer, qual o sentido da vida eterna? Seguir Jesus pode custar tudo. Pode e custa tudo. Mas é o único caminho que te leva para o tudo que vale a pena. Vale a pena seguir essa voz. Vale a pena seguir Jesus. Vale a pena.